a medida provisória 521 encaminhada pelo governo federal e que estará sendo relatada pela deputada federal do CREA do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, com quem tivemos a oportunidade de uma audiência hoje pela manhã para poder discutir as contribuições que o nosso sistema profissional tem a essa medida provisória. Nós tivemos a oportunidade de elaborar um documento e um manifesto juntamente com as organizações que compõem o movimento de combate à corrupção da engenharia, da arquitetura, da agronomia, no sentido de alertar que a proposta encaminhada nos preocupa sob vários aspectos. O primeiro deles, ao não atacar o principal problema que esse país vem tendo na execução dos seus empreendimentos, principalmente os empreendimentos públicos. É preciso resgatar a cultura. É preciso resgatar. É preciso resgatar a cultura técnica nesse país. Nós temos visto a aplicação da Lei 8666, a Lei de Licitações, trouxe em si um conceito de projeto básico, prefeito de contratações, que tem gerado muitas distorções ao longo desse período de sua utilização. E a maior parte das vezes, porque mesmo o conceito de projeto básico estabelecido na Lei 8666, que é o de caracterizar o empreendimento, tem servido para uma distorção brutal com a apresentação de o que se chama de projeto básico, que nós tecnicamente não podemos considerar nem como anteprojeto para análise do projeto básico, para efeito de licitação. A Lei 8666 caracteriza muito bem que o projeto que contém os elementos necessários à execução dos empreendimentos é o projeto executivo, o projeto completo de engenharia e arquitetura. E essa distorção ela não está sendo atacada nessa medida provisória. A questão da necessidade de um maior planejamento por parte, principalmente dos órgãos públicos, para que nós tenhamos tempo hábil à análise das condições e da viabilidade dos empreendimentos, a elaboração dos estudos preliminares, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo, para a realização da licitação e da execução dos empreendimentos. Mais do que isso, para que tenhamos também orçamento. E há uma distorção completa do conceito técnico de orçamento hoje no país, onde nós temos visto no anúncio do custo das obras da Copa de 2014, um orçamento que a cada dia é alterado, normalmente para cima, exatamente porque não são orçamentos. São estimativas de custos elaboradas com anteprojetos e, na maior parte das vezes, sequer com projetos básicos. E o único projeto que dá a condição de ter o real orçamento de um empreendimento é o projeto executivo. E aí nós vemos arenas de estádios sendo anunciados, multiplicadas por 30%, 50%, dobrando de preços, como aconteceu com o Pan-Americano do Rio de Janeiro em 2007, onde o custo final dos empreendimentos foi superior a 7 vezes o valor anunciado inicialmente. Por quê? Porque não tinha projeto, não tinha orçamento. E foi se elaborando projeto e orçamento à medida que ia se executando os empreendimentos. Preocupa-nos muito na proposta da medida provisória 521 o processo de contratação de projeto e execução do empreendimento.
porque o governo anuncia, nesses casos, a possibilidade de apenas anunciar o desejo com base num anteprojeto para poder fazer a contratação do empreendimento. Eu pergunto, como tecnicamente as equipes de licitação julgarão os processos para poder verificar, inclusive comparar preços diferenciados apresentados pelas empresas? Se será apresentado apenas um anteprojeto para a contratação do projeto e da execução do empreendimento. Preocupa-nos também, e nós transmitimos isso à relatora, deputada federal Jandira Fegali, a questão da estrutura hoje existente no poder público para fiscalizar com eficácia o processo dessas contratações, que vão ser fragilizados do ponto de vista da solução técnica, adotada esse regime de contratação diferenciado para obras da Copa e também para a Olimpíada de 2016, a ausência de equipes técnicas no nível federal, estadual e principalmente municipal para poder acompanhar, julgar e fiscalizar esses empreendimentos em nome da sociedade brasileira. É preciso reavaliar essa proposta. É preciso pensar, inclusive, na questão também da proposta apresentada, que acaba buscando privilegiar uma licitação por pregão eletrônico ou presencial. Como se nós pudéssemos contratar obras intelectuais, no caso de projetos, ou obras que dependem de um processo ainda de execução, que deverá ter numa empresa muito cuidadosamente a seleção para ter a qualidade e a segurança desejada, fazer a contratação num sistema de celeridade para um processo de pregão eletrônico. Nós sabemos que o que esse país precisa fazer é planejar antecipadamente e com prazos hábeis. Querer reduzir os prazos de licitação para poder, inclusive, suprir alguns problemas de planejamento que nós tivemos, certamente não é a solução tecnicamente mais desejada. Mais ainda quando o país vem evoluindo de uma maneira significativa através dos portais de transparência, exigindo a publicidade dos editais de licitação e também do acompanhamento da execução dos empreendimentos. E na proposta permite, inclusive, que não haja a divulgação para determinadas licitações ou mesmo as informações do acompanhamento para pequenas obras. Lembrando que nesse país o grande volume de obras são pequenas e médias obras, e não grandes obras. Então eu queria conclamar todas as lideranças profissionais, as lideranças empresariais e as lideranças políticas a avaliarem com muito cuidado a proposta encaminhada. Todos nós sabemos que a lei de licitações precisa e deve ser aprimorada, mas não para poder atender situações específicas, de uma forma mais permanente, para poder resgatar a cultura técnica e a condição de planejamento que esse país precisa evoluir e vem evoluindo ao longo dos últimos anos, mas precisa dar celeridade exatamente nessa fase de planejamento. E dar continuidade a essa articulação que nós vemos hoje dos 3 níveis de Estado, governo federal, governo estadual, governo municipal, com a iniciativa privada e com a sociedade. E nós vimos que as obras da Copa, que envolviam obras, inclusive, da iniciativa privada, precisavam também desse nível de articulação. Porque o sucesso que nós precisamos ter na Copa de 2014 será o resultado de ação de cada um desses níveis de governo, da iniciativa privada e de toda a sociedade. Eu quero conclamar todos nós a estarmos atentos para o debate que provavelmente se dará na Câmara dos Deputados ainda essa semana em relação à medida provisória 521. É preciso que a gente se manifeste, todos nós, haja junto aos deputados e senadores para mostrar a preocupação que temos tido com a evolução desse processo e construir processos que realmente deem estabilidade para o processo técnico, com a qualidade, com a segurança dos empreendimentos públicos que todos nós queremos.